Escuta, nós precisamos não somente ouvir ou ler, mas nós precisamos guardar tudo aquilo que nós temos ouvido e que nós temos lido. Há muitos anos atrás, ainda jovem, eu me recordo que eu participava de um culto, era um culto aos sábados, feito aos sábados, numa casa, e sempre que eu ia para os cultos, sempre saía de casa com uma palavra, uma revelação dada por Deus, sempre guardava uma palavra, até hoje é assim, e nunca tinha oportunidade, eles nunca me davam oportunidade. Eles sempre contavam com os missionários, convidados deles, com pastores, missionários, presbíteros, seja lá quem for. Só que essas pessoas sempre falhavam nos cultos. E aí eles vinham até a mim e diziam: irmã Adriana, a senhora pode trazer a mensagem hoje com toda a sinceridade do meu coração. A minha vontade era dizer não, não. Mas por temor a Deus e obediência e amor, nós íamos lá com o coração grato, íamos lá e fazíamos o que tínhamos que fazer, onde estava a palavra do Senhor. Mas um dia, eu triste por causa dessa situação, porque isso se repetia não só nesse lugar, mas também em outros lugares. Era sempre as mesmas coisas, os missionários deles falavam, os presbíteros, as pessoas que eles convidavam para ministrar sempre falhavam. E era sempre a mesma coisa. Irmã Adriana, a senhora pode trazer a mensagem hoje? Era assim que eu era vista e eu me senti usada pelas pessoas. E uma vez eu questionei a Deus em relação a isso, que eu não queria ser usada pelas pessoas, mas eu queria ser usada por Deus. E eu estava triste no meu quarto, conversando com Deus, com o computador ligado, numa rádio, deitada, escuro, meu quarto estava escuro, quando eu vi aquela palavra rolando dos céus, e caiu assim dentro do meu coração, como se fosse uma gota. E Deus falava assim: filha, eu escolhi as coisas vil e desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que não são. Então eu pude entender que o fato de eu estar passando por tudo isso é porque Deus havia me escolhido. E nunca mais meu coração entristeceu por causa disso. Mas até hoje eu guardo essa palavra no meu coração. Não é só a gente ler, não é somente a gente ouvir, mas o que eu tenho visto hoje, e é claro, eu não posso nem citar muitas situações aqui, porque existem pessoas conhecidas que podem assistir. Eu queria até citar algumas coisas aqui como exemplo mau exemplo por parte de algumas pessoas, mas não posso fazer isso, porque eu tenho certeza que pode ser que essas pessoas ouçam. E a gente temos visto que as pessoas elas não têm guardado a palavra de Deus. Porque se elas guardassem essa palavra, elas não entristeceriam o Espírito Santo de Deus. Como está escrito lá no livro de Efésios, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E tem muita gente, não estou falando só de membros, servos que ficam sentados ouvindo, não. Estou falando de pessoas que deveriam ser o exemplo para nós, que não são. Estão entristecendo o Espírito Santo de Deus quando não obedecem a palavra que ouve, quando não guardam a palavra que ouve, quando não praticam a palavra que ouve. São somente ouvintes, mas não se tornaram verdadeiros praticantes da palavra que ouve. Então, guarda aquilo que você ouve, porque aquilo que você ouve é que vai formar em você uma estrutura cristã para que você não entristeça o Espírito Santo. O texto diz, ao qual foste selado. Um beijo no teu coração, graça e paz.